Lembra daquela frase famosa do Einstein? Ação fantasmagórica à distância. Como não lembrar? Captura bem o estranhamento. Pois é disso que a gente vai falar. O Teorema de Bell. Um ponto onde a nossa intuição, sabe? Aquela de causa e efeito locais, bate de frente com a mecânica quântica. Uma colisão mesmo. Perfeito. E para guiar a nossa conversa, a gente está se baseando bastante no artigo sobre o Teorema de Bell da Enciclopédia de Filosofia de Stanford, uma referência excelente. Ótimo. A nossa missão aqui, então, é desvendar o que o John Bell realmente demonstrou lá em 1964, por que isso é tão impactante, quais são as ideias, as premissas por trás disso tudo e, o mais importante talvez, quais são as implicações filosóficas, metafísicas mesmo, que surgem quando os experimentos confirmam essa esquisitice quântica, essa violação das nossas expectativas. Certo, então, vamos desempacotar isso. O Bell basicamente desafiou todo mundo, né? Como ele fez isso? Qual que é a essência desse teorema? Bom, o Teorema de Bell não é uma coisa só, sabe? É mais uma família de resultados matemáticos. Ah, entendi. O Bell partiu de algumas ideias que parecem, óbvias pra gente. Principalmente a localidade, tipo, o que eu faço aqui com essa caneta não deveria instantaneamente afetar outra caneta lá do outro lado do universo, né? Parece razoável, senão seria mágica. Exato. A partir dessa ideia de localidade e algumas outras, ele derivou limites matemáticos. São as famosas desigualdades de Bell. Ok, limites para quê? Limites para o quão correlacionadas podem ser as medições feitas em sistemas distantes que tiveram uma origem comum. Só que aí vem o problema. A mecânica quântica, para certas situações específicas com partículas emaranhadas, ela prevê correlações mais fortes, resultados que simplesmente ultrapassam esses limites que o Bell calculou. Opa! Aí que a coisa pega. Pega mesmo. E o conceito central por trás disso é o que a gente chama de localidade de Bell, ou um termo mais técnico, fatorabilidade. Fatorabilidade. Explica melhor isso. Imagina assim, você prepara duas moedas juntas de um jeito especial e manda uma para Alice e outra para o Bob, bem longe um do outro. Se toda vez que a Alice joga a moeda dela e dá cara, a do Bob também dá cara e vice-versa, a nossa intuição diz o quê? Que elas foram preparadas para esse desde o começo, né? Sei lá, talvez as duas sejam moedas com duas caras. A explicação tá na origem. Exatamente. A explicação está na causa comum, na preparação inicial. Não que a moeda da Alice, ao cair, mande um sinal instantâneo para a moeda do Bob, ei, cai igual a mim. A fatorabilidade formaliza essa intuição. As correlações entre esses eventos distantes têm que ser totalmente explicadas por fatores locais lá na origem comum deles. É isso que o Bell usou como premissa. E ele estava investigando aquelas variáveis ocultas que o Einstein achava que existiam, né? Para completar a quântica e trazer de volta a localidade. Justamente. Bell queria ver se era possível criar uma teoria com essas variáveis ocultas locais que explicasse o emaranhamento sem essa ação fantasmagórica. Uma resposta ao paradoxo EPR de Einstein, Podolsky e Rosen, que questionava se a mecânica quântica era completa. E a resposta que ele encontrou foi? Um sonoro e matemático não. Ah, aqui é onde fica realmente interessante, então. Muito interessante. Bell provou matematicamente que nenhuma teoria física que obedeça essa condição de localidade, essa fatorabilidade, consegue reproduzir todas as previsões estatísticas da mecânica quântica. Não tem jeito. O conflito é fundamental. Uau. Ou a nossa intuição sobre localidade está furada, ou a mecânica quântica está incompleta de um jeito muito, muito estranho, que viola essa intuição. Tá, mas como é que a gente testa isso na prática? Sai da matemática e vai para o laboratório. Deve ter uma versão mais concreta dessa desigualdade, né? Tem sim, e essa foi a chave para os experimentos. Uma das mais importantes é a desigualdade CHSH, Clauser, Horn, Shimoni e Holt. CHSH. Isso. O cenário típico é assim. Você pega pares de partículas emaranhadas, fótons, elétrons, partículas cujos destinos quânticos estão ligados, não importa a distância. Emaranhadas. Aquele negócio que, se você mede uma, instantaneamente sabe o estado da outra? Esse mesmo. Aí você manda cada partícula do par para um lugar diferente, bem afastado. E lá, os cientistas, Alice e Bob de novo, medem alguma propriedade.
tipo a polarização de um fóton ou o spin de um elétron. E o crucial, eles podem escolher diferentes configurações para os aparelhos de medição deles, diferentes ângulos, por exemplo. Ok. E a desigualdade CH-SH entra como nessa história? Ela limita o que exatamente? A lógica é a seguinte: se o mundo for local, no sentido de Bell, se a fatorabilidade for verdadeira, então existe um limite matemático para o quão fortes podem ser as correlações entre os resultados que Alice e Bob obtêm, considerando as diferentes escolhas de medição que eles fazem. Um limite numérico. Exato. Na formulação CH-SH, calculando uma combinação específica dessas correlações observadas, o resultado não pode ser maior que 2. Se a localidade de Bell for a regra do jogo no universo, o placar máximo é 2. Certo, 2 é o limite clássico, local. Mas e a previsão da mecânica quântica? Ela diz o quê? Algo diferente, imagino? Sim. E aqui está o pulo do gato. A mecânica quântica prevê que para certos estados emaranhados e certas escolhas de ângulo de medição, as correlações são mais fortes. Elas violam esse limite de 2. Mais fortes quanto? A previsão quântica para essa mesma combinação CH-SH pode chegar até 2 raios de 2, que dá mais ou menos 2,828. É o chamado limite de Tserelson. Nossa, 2,828? É bem mais que 2. Baseada só em influências locais do passado, conseguiria explicar. Medindo a polarização de fótons emaranhados com certos ângulos entre os polarizadores, por exemplo, a quântica prevê essa violação clara do limite 2. Isso é incrível. Quer dizer, não é só uma discordância filosófica. A quântica faz uma previsão numérica. Olha, nessas condições vocês vão medir um valor perto de 2,8, não no máximo 2. Isso vira um teste experimental direto. Exatamente. A pergunta para o experimento é clara. A natureza obedece ao limite da intuição local, o 2. Ou ela segue a previsão mais forte e mais estranha da quântica, chegando perto do 2,8. Ok. Mas antes da gente ir para os resultados, que eu já imagino quais são, vamos só firmar bem as bases. Se a desigualdade é violada, como parece ser o caso, alguma daquelas ideias iniciais que o Bell usou tem que estar errada, né? Quais são exatamente essas premissas que ficam na berlinda? É crucial entender isso, porque é aqui que a filosofia entra forte. Para derivar as desigualdades, o Bell usou, essencialmente, primeiro, uma noção de localidade causal. A ideia de que, causas diretas têm que estar próximas, e nada viaja mais rápido que a luz para causar algo lá longe. Isso se traduz numa condição mais técnica chamada independência de parâmetro. IP. Independência de parâmetro, o que significa? Parece óbvio pela relatividade, né? Uma escolha aqui não pode ter efeito instantâneo lá. Certo, isso parece bem seguro. Qual a outra premissa? A segunda grande ideia é o princípio da causa comum, inspirado no trabalho de Reichenbach. Se a gente vê uma correlação entre dois eventos distantes, tipo as moedas caindo igual, e um não causa o outro diretamente, a explicação tem que estar numa causa comum no passado compartilhado deles. A preparação das moedas no nosso exemplo. Isso. Essa causa comum no passado é que tem que explicar toda a correlação. Isso leva à condição de independência de resultado, OI. E essa significa o quê? Significa que, se você já levou em conta tudo sobre a causa comum, o estado completo das partículas na fonte, as tais variáveis ocultas, se existirem, que a gente chama de lambda, e também já sabe as escolhas de medição de Alice e Bob, então o resultado específico que a Alice obtém não deveria dar nenhuma informação adicional sobre o resultado do Bob. A causa comum lambda já deveria ter blindado um resultado do outro. Toda a correlação vem de lambda. Entendi. Então, PI diz que a escolha daqui não afeta o resultado lá. E OI diz que, dado lambda e as escolhas, o resultado daqui não depende do resultado lá. Perfeito. E a fatorabilidade, ou localidade de Bell, é basicamente a combinação dessas duas. Fatorabilidade igual PI plus OI. Se a fatorabilidade falha, como os experimentos sugerem, então ou a PI tem que falhar, ou a OI tem que falhar, ou as duas. Mas, espera aí, além dessas ideias sobre causalidade e correlação,
Não tem umas suposições mais práticas que a gente faz em qualquer experimento? Tipo, que o cientista pode escolher o que medir. Sim, e elas são absolutamente cruciais. Sem elas, nem daria para interpretar o resultado. A principal é a independência da medição. Que nome curioso. Às vezes chamam de livre-arbítrio do experimentador, né? O nome é um pouco carregado, mas a ideia é mais técnica. Assume-se que a escolha de qual medição fazer, qual ângulo usar e etc. é estatisticamente independente do estado lambda das partículas que estão vindo da fonte. Ou seja, não existe uma conspiração cósmica onde o jeito que a partícula foi criada já sabe qual medição o cientista vai escolher fazer depois. Exatamente. Se essa independência falhasse, se houvesse uma correlação escondida entre a escolha do experimentador e o estado da partícula, daria para explicar os resultados sem precisar de não localidade real. Questionar essa independência leva a ideias bem radicais como o superdeterminismo, que a gente pode falar mais depois. Ok. E tem mais alguma suposição importante? Tem a de resultados únicos, que cada medição que você faz tem um e apenas um resultado definido. Parece trivial, né? Mediu deu um valor, mas algumas interpretações da quântica, como a de muitos mundos, questionam justamente isso. Certo. Então, o alvo principal do teorema de Bell é essa fatorabilidade, PI mais OI, que junta localidade causal e explicação por causa comum. E para isso valer, a gente precisa assumir que os experimentos são bem feitos e que não tem essas conspirações ou resultados múltiplos, independência da medição, resultados únicos. É aquele termo realismo local que a gente ouve tanto falar. Onde entra? Olha, esse termo é um pouco escorregadio. Às vezes usam como sinônimo de fatorabilidade, PI plus OI. Outras vezes inclui também a ideia de determinismo, que o estado lambda determina o resultado com 100% de certeza. O Bell usou isso nas primeiras versões, mas a desigualdade CH-SH, por exemplo, não precisa de determinismo. E às vezes, realismo local se refere a uma postura filosófica mais ampla sobre a existência de propriedades independentes antes da medição. O ponto-chave do teorema, o conflito mais direto, é com a estrutura causal local encapsulada na fatorabilidade, não necessariamente com o realismo ou o determinismo em si. Entendi. Foco na fatorabilidade, PI plus OI. Agora sim, podemos voltar aos experimentos. Aspect, Clauser, Zellinger, os ganhadores do Nobel e muitos outros testaram isso na prática. O que eles encontraram? A natureza respeitou o limite 2 da CH-SH, da localidade de Bell? Ou foi além, como a quântica previa? Os resultados foram, consistentes e, para muita gente, chocantes na época. Desde os primeiros experimentos lá nos anos 70 com Friedman e Clauser, eles confirmaram as previsões da mecânica quântica e violaram as desigualdades de Bell, como a CH-SH. Violaram? Quer dizer que o valor medido foi maior que 2. Sim, consistentemente maior que 2. Em condições ideais, os resultados se aproximavam daquele limite quântico de 2 raiz de 2, ou seja, perto de 2,8, bem acima do limite local de 2. A natureza parece seguir as regras quânticas, não a nossa intuição local clássica. Mas eu ouvi falar que esses primeiros experimentos não eram perfeitos, que tinham umas brechas, os famosos loopholes. Como assim? Quer dizer que ainda dava para salvar a localidade? Exato. A comunidade científica é rigorosa, né? A confirmação não foi aceita de imediato. Foram décadas de trabalho, melhorando os experimentos, para fechar essas brechas, que em tese poderiam deixar uma explicação local se esconder nos dados. Quais eram as principais brechas? Basicamente, duas grandes. A primeira era a lacuna da localidade ou da comunicação. Será que a escolha da medição da Alice não poderia, de alguma forma, influenciar o resultado do Bob através de um sinal escondido, viajando no máxima velocidade da luz? Mesmo que rápido, talvez desse tempo. Ah, entendi. Tinha que garantir que não dava tempo para nenhum sinal viajar. Justamente. A solução foi afastar bem Alice e Bob e fazer as escolhas de medição e as próprias medições de forma extremamente rápida, usando geradores aleatórios e interruptores ópticos velozes.
tão rápido que nem a luz conseguiria viajar de um lado para o outro no tempo certo para influenciar. O Alan Aspect foi um pioneiro nisso, lá em 1982. E a outra brecha? Era a lacuna da detecção. Detectores de partículas, especialmente de fótons na época, não eram 100% eficientes. Muitos fótons emitidos não eram detectados. A preocupação era: e se os fótons que eram detectados não fossem uma amostra representativa do total? E se, por exemplo, fótons com certas propriedades escondidas, lambda, tivessem mais chance de serem detectados dependendo da configuração do outro lado? Isso poderia criar uma correlação falsa, simulando a violação da desigualdade. Nossa, essa parece complicada de fechar. Foi mesmo. Exigiu desenvolver detectores muito mais eficientes, primeiro com íons presos, depois com fótons, usando tecnologias avançadas, e também usar formulações da desigualdade que são mais robustas a essa baixa eficiência, além de técnicas experimentais mais sofisticadas, como os esquemas Event-Red. Entendi. Era preciso ter certeza que a não localidade aparente não era só um truque estatístico causado por problemas na montagem experimental. E eles conseguiram fechar essas duas brechas ao mesmo tempo. Porque fechar uma de cada vez não resolve, né? Exatamente. Esse foi o grande avanço por volta de 2015. Vários grupos de pesquisa independentes, como os liderados por Hansen em Delphi com elétrons, e Justina em Viena e Shaun Nist com fótons, conseguiram realizar experimentos chamados loophole free. Sem brechas. Isso, fechando simultaneamente a lacuna da localidade e a da detecção, e ainda garantindo com rigor extremo a independência das escolhas de medição, usando geradores de números aleatórios muito sofisticados e distantes. A análise estatística foi muito cuidadosa para descartar a possibilidade de acaso. Então, depois desses experimentos de 2015, o veredito experimental ficou bem sólido, né? Muito sólido. A esmagadora maioria da comunidade de física considera que os experimentos loophole-free forneceram evidência conclusiva contra as teorias locais que obedecem à fatorabilidade de Bell, assumindo as outras premissas, como independência da medição. A natureza opera, sim, de um jeito que viola essas desigualdades. Aquelas correlações fantasmagóricas são reais e são mais fortes do que qualquer teoria local clássica consegue explicar. Uau! Isso nos leva, então, à pergunta de $1 milhão. O que diabos isso significa para o nosso jeito de entender o mundo? Se a desigualdade é violada, se a fatorabilidade Pi plus OI não vale, o que sobra? É aqui que a coisa fica profundamente filosófica. O físico Abner Shimony chamou isso de metafísica experimental, porque o resultado do experimento nos força a fazer escolhas sobre os fundamentos da realidade. Se a localidade de Bell falha, e a gente confia nos experimentos, ou seja, aceita a independência da medição em resultados únicos por enquanto, então temos que abandonar algo fundamental na nossa visão clássica. As opções são limitadas e nenhuma delas é confortável, vamos dizer assim. Quais são as opções nesse cardápio filosófico? Basicamente, a gente pode seguir dois caminhos principais. Opção 1. Questionar aquelas suposições suplementares que a gente achava seguras. Tipo a de resultados únicos? Exato. A gente pode rejeitar a ideia de que cada medição tem só um resultado. E aí entra a interpretação de muitos mundos, de Hugh Everett. Nela, não tem colapso da função de onda, não tem um resultado escolhido. Todos os resultados possíveis acontecem, cada um em um ramo diferente do universo, um mundo paralelo. Isso meio que dissolve o problema da não localidade na medição. Mas, bom, o preço é aceitar uma quantidade gigantesca, talvez infinita, de universos paralelos. Uma ontologia bem inflada, digamos. E a outra suposição, a independência da medição? Rejeitar essa é ainda mais radical para muitos. Leva a duas possibilidades principais. O superdeterminismo. A ideia de que existe uma espécie de conspiração fundamental no universo. As escolhas dos experimentalistas ou dos geradores aleatórios que eles usam não são realmente livres ou independentes do estado das partículas.
Tudo já estava correlacionado desde o Big Bang, de um jeito extremamente fino e ajustado para produzir os resultados que imitam a quântica, mas de forma puramente local. Espera aí. Superdeterminismo. Isso soa quase como desistir de fazer ciência, não? Se tudo está pré-arranjado de um jeito que engana a gente, como podemos confiar em qualquer experimento, em testar qualquer hipótese? Essa é exatamente a principal crítica, a crítica metodológica. Parece minar a própria base do método científico, que depende da possibilidade de variar condições experimentalmente de forma independente. O próprio Bell achava essa ideia implausível. É logicamente possível, talvez, mas muitos consideram um preço alto demais a pagar. E a outra forma de negar a independência da medição? É a retrocausalidade. Permite que causas possam fluir do futuro para o passado. A escolha da medição que a Alice faz agora poderia, de alguma forma, influenciar o estado lambda da partícula no passado, lá na fonte onde ela foi criada com a do Bob. Isso poderia explicar as correlações sem ação à distância instantânea, mas, bom, mexe com nossa noção de fluxo do tempo e causalidade de um jeito bem profundo também. Nenhuma dessas parece muito palatável. Qual a outra grande opção, então? A opção 2. Aceitar as suposições suplementares, independência da medição, resultados únicos e concluir que o problema está na própria localidade de Bell, fatorabilidade. Ou seja, aceitar que fatorabilidade igual a PI mais OI simplesmente não descreve o mundo real. Essa é talvez a via mais seguida, mas ela também se divide. Se a fatorabilidade falha, ou a PI falha, ou a OI falha, ou ambas. Relembrando, PI é independência de parâmetro. Escolha aqui não afeta resultado lá. E OI é independência de resultado. Resultado aqui não afeta resultado lá, dado lambda e as escolhas. Isso. Então, se você rejeita I, você aceita que a escolha da medição aqui pode sim afetar instantaneamente as probabilidades de resultado lá longe. Isso é uma violação direta da localidade causal como a gente entende na relatividade. É o que acontece em teorias como a de de Broglie-Bohm, que é uma teoria de variáveis ocultas não locais. O preço aqui é que ela geralmente exige uma noção de simultaneidade absoluta, um tempo universal preferencial, o que entra em conflito com a relatividade de Einstein. Conflito direto com a relatividade. E se rejeitar a OI? Se você rejeita a OI, mas mantém PPI, ou seja, escolhas não influenciam remotamente, você aceita que mesmo conhecendo tudo sobre a causa comum, lambda e as escolhas, os resultados ainda assim não são independentes. O resultado que a Alice obtém pode influenciar instantaneamente as probabilidades do resultado do Bob. Isso significa que o princípio da causa comum, na sua forma clássica, falha. As correlações quânticas seriam, em parte, fundamentais e irredutíveis a causas passadas locais. Isso é compatível com algumas teorias de colapso dinâmico, como GRW, CSL, que são inerentemente probabilistas e não locais. Elas tentam ser compatíveis com a relatividade, mas também enfrentam desafios. E essa tensão com a relatividade. Mesmo que a gente não consiga usar o emaranhamento para mandar mensagens mais rápido que a luz, e a mecânica quântica padrão garante isso, né? O teorema da não sinalização. Sim, garante. Mesmo assim, aceitar qualquer tipo de influência instantânea, seja nas probabilidades não π ou nos resultados não OI, isso não cria um conflito fundamental com a estrutura causal da relatividade, com a ideia de que não existe simultaneidade absoluta. Cria, sim, uma tensão muito profunda. A ausência de sinalização superluminal é uma condição mais fraca do que a conformidade total com o espírito da localidade relativística. Teorias que violam PI explicitamente, como a de Bohm, geralmente precisam de um referencial privilegiado, o que é antirrelativístico. Teorias que violam OI, como as de colapso, tentam ser formuladas de um jeito relativisticamente covariante,
mas é tecnicamente muito difícil e ainda é uma área de pesquisa intensa. A compatibilidade real entre a não localidade quântica exigida pelo Teorema de Bell e os experimentos e a localidade relativística, fundamental para a nossa descrição do espaço-tempo, é um dos maiores, se não o maior, problema aberto na física fundamental. Aliás, o próprio Bell, que no início era muito cético sobre qualquer reconciliação que não fosse superdeterminista, depois viu nas teorias de colapso como a GRW um caminho talvez mais promissor, ainda que complexo. O Teorema de Bell e sua confirmação experimental nos colocam numa sinuca de bico. A gente não pode ter tudo ao mesmo tempo. Não dá para manter nossa intuição clássica sobre localidade e causalidade, a fatorabilidade, aceitar a mecânica quântica como ela é e manter as suposições básicas de qualquer experimento científico justo. Alguma coisa fundamental tem que ceder. O mundo quântico parece ser interligado de um jeito que nossa visão de mundo separadinha simplesmente não dá conta. Exatamente. E isso nos deixa com uma reflexão final que talvez seja a mais radical de todas, considerando essa violação das desigualdades de Bell. Será que a própria ideia de pensar em partículas separadas no espaço, como se fossem coisinhas com propriedades totalmente independentes e pré-definidas, faz algum sentido no nível mais fundamental? Ou será que o emaranhamento está mostrando para a gente que a realidade é intrinsecamente holística, não separável, que ela não pode ser simplesmente quebrada em partes locais do jeito que a gente sempre pensou? Talvez a conexão seja mais fundamental do que a separação. Uma pergunta que ecoa, né? Para quem nos ouve e curtiu essa análise filosófica e científica profunda, fica o convite, considere curtir o vídeo, deixar seu comentário aqui embaixo qual opção filosófica parece menos desconfortável, o que mais intrigou você e, claro, se inscrever no canal Aislan Bezerra. O apoio de quem nos assiste é essencial para a gente continuar produzindo conteúdo assim que estimula o pensamento crítico e a reflexão filosófica de alto nível sobre esses temas fascinantes. Agradecemos muito a companhia nessa investigação sobre as implicações realmente surpreendentes do Teorema de Bell. É um assunto que continua aberto e provocando debates acalorados. Com certeza. E a gente se encontra na próxima. Até lá!